um pouquinho mais para eles povo. chegarem. Enquanto isso, eu vou Também a me apresentando Magali. logo, né? Eu sou a Ana Isso. Helena, psicóloga, coach, praticante de barra de axis, escritora e o que mais é possível. E o objetivo desse programa que eu faço, coisas que a vovó me ensinou, na verdade, esse é o segundo episódio, né? Que o É, primeiro eu fiz, que foi assim, para mim muito emocionante, e até hoje eu fico lembrando, né? Que foi muito especial, que eu precisava fazer aquilo que eu fiz. E para lembrar um pouquinho, para honrar os nossos ancestrais, que é bíblico também, né? A gente tem que honrar as pessoas que vieram antes da é gente, verdade, com que não é certeza. porque eles foram embora que a gente vai esquecer, porque na verdade É nós somos verdade, parte Ana. deles. Nós somos parte de cada um deles. E a gente, pessoas que a gente nem conheceu, tataravó, e Olha, pessoas que estão lá de trás, que a gente, às vezes, chega algum parente e fala, você parece com fulana, com sua tataravó, sei lá, mas que você nem conheceu. é Mas verdade. nós somos parte de todos eles. Com E para certeza, avisar Ana. também que todas as lives que eu tenho feito, eu coloco no YouTube, Ana Helena, Psicoach, Ah, para que as é? pessoas Que possam, legal. para que as pessoas possam ver, né, ou rever, quem quiser ir lá. E também para seguir a gente no Instagram, Aham. tanto a mim quanto a ela sou, né? Pode É, seguir, que a gente tem conteúdo, a gente os conteúdos. a gente leva muita coisa boa e nessa quarentena aí a gente precisa disso, né? Precisa de um pouco Sim, de vitamina, um pouco de carinho, de cuidado, de um olhar, né? sim. Que tá puxado. Aí eu achei interessante que hoje foi um dia assim para mim que eu não estava muito bem. É, Ana. Aí comecei a fazer as minhas orações, comecei a fazer, aí peguei minha caixinha de promessa e li saiu um salmo, né? Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos Olha, alegres. que Aí eu falei, legal. atura isso, né? Então, se é promessa, então a gente tem que confiar. Promessa de Por Deus mais aí, que, olha que coisa linda. por mais que às vezes pareça que não está bem. Aham. Olha que bacana você É, falar isso, né? De Deus isso, isso. essa a caixinha de promessa, ela foi usada há muito tempo. Muitas pessoas usavam, outras pessoas usam ainda, Uhum, né? E ela é um isso. direcionamento, é uma bússola, né? Uhum, Para quando a gente, naquele momento mais ocioso, desesperado, ou em paz, e vem a palavra de uhum. Deus naquele momento que traz paz ao nosso coração, né? Não tem nem um mês que minha mãe trouxe para mim essa caixinha, que muitos anos que eu não via. Que Aí legal, a que minha caixinha estava na casa bacana, dela, né? que Mas bacana. Aí tem pessoal chegando aí, Renata Henriques, olha aí, que legal, uhum. coisa Essa é a boa. Luziane Castro, que eu conheci em Macaé, na minha temporada em Macaé, que foi assim um momento muito especial. Foi Eu mesmo, sei Ana. que é, eu sei que eu tive uma situação também lá. Ela me recebeu, conversou comigo, me acalentou, um pouco me deu um pouco de colo, né? De repente você pode não lembrar, Foi. mas quem recebeu, Lembro? é, Lembro perfeitamente. quem recebeu o colo sempre lembra. Que legal, fico muito feliz. Mas foi muito bom. Ela é mentora, pastora, também é coaching. E mulher negra, né? É muita coisa. Ó, oh, e A gente nunca é como? uma coisa só. Passo Aí muito eu queria que você, pedaço. queria que você me contasse um pouquinho sobre você, antes de entrar nos ancestrais, né? Começar de Aham, você para trás. aham. É, como é que é? Quem é a Luciane? Que muita gente não conhece. Diane, Conhece como pastora, Luciane. aham, isso. Então, Ana, eu primeiro quero agradecer o privilégio, a honra por esse convite. Fiquei muito feliz por esse convite. Eu tenho, às vezes, quando eu tenho o tempo de poder ouvir as suas lives, eu acho muito, muito interessante os temas que você levanta. Nossa, eu fico assim, tem umas que eu fico bem bastante tempo, tem outras que eu volto a ver, né? Outras não dá tempo por causa da nossa agenda. Mas naquele dia exatamente, quando você trouxe aquele tema para falar dos avós, e você falando da sua avó com tanto meio, com tanto carinho, sabe? Eu me senti em você, né? Aquele momento deu vontade de realmente
de pegar você no colo de novo, porque me emocionou, me trouxe lembranças maravilhosas da minha avó, das minhas avós, dos meus avós também. Eu sou uma pessoa assim, grata a Deus, porque conheci avós e tenho uma avó ainda, né? Então aquele tema me trouxe muito assim, um mimo, uma lembrança realmente. E eu sou grata a Deus pelos meus avós, por eu hoje ser essa pessoa, porque eu tenho uma raiz, né? Um pezinho de cada uma delas ali. Mas eu quero agradecer o convite. Quem é a Luziane? A Luziane, ela é Lu para algumas pessoas, né? A Luzi para algumas pessoas também. A Luziane, antes de tudo, eu gosto do meu nome, Luziane Cássio, porque no PNL e também na psicanálise, ele significa luz novamente. Luz novamente. Olha que interessante, quando eu tive a oportunidade de fazer 4 anos de psicanálise mesmo, terapia, eu tive esse retorno do meu nome, o significado. Então, por onde que eu passo, eu sou luz novamente. Então, eu tenho essa facilidade de ir em lugares e dar luz, chegar lá, dar luz, trazer luz, né, para determinados lugares, para pessoas também. Então, Luziane Castro, luz novamente. E com tudo isso, vinha uma carga de várias habilidades que Deus me deu e Ele me emprestou essa habilidade. Uma das habilidades que eu entendi diante do Senhor, diante de Deus, da minha religião, denominação, enfim, eu entendi através do pastoreio. E um pastoreio não de templo, né? De ter aquele templo assim, de púlpito, mas um pastoreio de cuidar de pessoas, de estar junto com pessoas, de curar machucado de pessoas, feridas também. Então, esse é o meu trabalho de pastoreio. Não quero ter templo, não quero ficar em 4 paredes. Quero estar livre, né, para fazer igual o beija-flor, estar ali para poder ajudar as outras flores. E, consequentemente, veio o trabalho pastoral, que eu não imaginava. Deus trouxe alguém para ver isso dentro de mim. E aí veio, já tinha feito teologia, já tinha feito pedagogia. E a minha formação veio da teologia em 94, quando depois, em 94, me formei, fiz 5 anos de teologia, né? E a área acadêmica, ou seja, o meu TCC foi discipulado, cuidando de pessoas. Em 94 eu já estava pensando, nem imaginaria que ia começar esse boom na minha história. E aí comecei a cuidar de pessoas, não no pastoreio, mas como educadora. Em uma outra fase, um pastor daí de Macaé, fiquei 20 anos em Macaé, pastor Alni, ele viu em mim essa habilidade pastoral. Mas imagine, em Macaé, tinha tantas pastoras de outras denominações, mas Batista não tinha pastora Batista. Não. Então ele falou, você vai enfrentar aí uma jornada difícil. Primeiro, ser mulher. Segundo, solteira. Terceira, negra. E aí eu falei assim, todas 3 são difíceis. Mas vamos lá, como eu sou resiliente, vamos lá. Mas eu lembrei que Jesus foi um homem solteiro, né? Foi solteiro. Cor não se importa para ele. Classe social também. Então, já tem uma teologia aí bem bíblica para poder argumentar. E aí aconteceu o meu concílio de 25 pastores, que foi uma festa em Macaé, para relembrar. Todo mundo falou, meu Deus, é uma pastora mulher, e preconceitos. A gente não queria falar comigo, a gente passava em outra calçada, e não queria falar comigo por ser pastora, né? Mas foi um tempo que eu abracei muitas mulheres, principalmente porque Deus falou no meu coração de cuidar de mulheres principalmente. Essa é a minha área, esse é meu nicho, de poder cuidar das feridas das mulheres, e aonde elas estão, e eu vou mesmo, porque esse é meu papel, essa é minha missão,
Esse é meu propósito. Mas, consequentemente, fui fazer outros cursos. E um curso que veio encaixar, né? Veio assim, juntar o quebra-cabeça foi o trabalho do coaching, né? Que eu fiz pela Febracis. E aí ali eu descobri a mentoria, né? Da mentoria. Porque as pessoas têm aquele preconceito do coach, aquele negócio todo, né? Enfim, aí eu fui fazer uma outra também, mentoria. E hoje, assim, tenho muitos clientes mesmo. Está aí uma das minhas clientes que está aí também, né? Uma outra amiga também trouxe ela aí. E então, de longe, muita gente de Portugal, gente de fora, que tenho dado mentoria. E não é só mentoria espiritual, sabe, Ana? Porque por ser pastora, eu às vezes nem coloco me mostro que eu sou pastora. Eu não gosto disso, né? Porque pastora não é uma profissão, é uma habilidade, né? E então eu vejo assim pessoa como que eu ouço falar isso. Tem muita gente sério. Não, você pode ver que eu tenho uma teologia totalmente diferente. Ser pastor não é profissão. Eu nunca mostro, falo assim, eu sou pastora, eu sou pedagoga, sou mentora, né? Sou professora, amo ser professora, porque a identidade de ser pastora, por que pastor? Pastoreio é habilidade, é dom, né? Então eu não vou colocar em xeque como profissão. Por isso que eu falo, eu não tenho a profissão não é pastora. E também tem muitas pessoas que chegam até mim pensando que no momento lá descobre que eu sou pastora e fala, você nem sabia que você é pastora, tão diferente que você é. Que bom. Fashion assim, desse jeito e tal. E eu falei assim, olha, como Óculos Jesus vem colorido. hoje eu tô sem ele, mudei essa semana, né? Mas eu falei assim, eu quero ser igual a Jesus. Quero e desejo ser Jesus, quebrando paradigmas, né? Independente de classe social e independente também de nome. Jesus tinha tantos sobrenomes, mas apresentar como pastora. Eu quero me apresentar como Luziane, né? E como as pessoas às vezes reconhecem, aí eu falo assim, estou quebrando paradigmas também, né? Você pode falar, Jesus era assim. Não, simples, simples. Eu quero ser essa pessoa aí, né? E mentoria agora eu estou numa fase, não sei se você sabe, que eu tive um acidente aqui em Macaé. E nesse acidente eu estou sendo amparada, né, pelo INSS, estou em casa, né, e também trabalhando, também não deixo, porque depois falei, bem, já estou parada, estou aqui, eu vou agora presentear as pessoas que eu tenho, né? O que eu tenho para presentear? É a minha habilidade que ele emprestou, os meus dons, a fala, a oratória. Então eu vou abençoar, orientar as pessoas, e aí, vida que segue, estamos aqui assim. É isso aí. Mas é como eu falo na psicologia, né? O pessoal reclama de um pouquinho de Freud. Eu sou terapeuta cognitivo comportamental. Eu sou comportamental Sim. e não psicanálise, né? Mas Olha falo aí, que Freud fica bom. olhando muito para trás. Olhando para trás. Mas acontece que a gente não pode esquecer de olhar para trás. Imagina você dirigir sem olhar para trás. Você dá uma freada, a pessoa bate na sua traseira por irresponsabilidade sua. É Eu falo que a verdade. gente não pode esquecer. Tem que olhar. É. Tem que olhar, E mas não Freud fala como que é o ponto de sim, referência. sim, tem alguém que nos trouxe um norte, Isso. né? Eu li uma vez um artigo do Freud dizendo assim, ele não entendia as mulheres. Não entendia as mulheres, muito difícil compreender as mulheres. Ele morreu sem compreender as mulheres. Mas porque nós realmente temos muita diversidade, né? E essa área que você está trabalhando, eu parabenizo, porque eu também faço, como eu dou mentoria, eu também faço, eu tenho auto-mentoria, eu tenho terapeuta aqui em Campos que me cuida muito bem de mim, porque quando a gente cuida de pessoas, temos que também É muito bom ser auto-mentorear, cuidado, né? né? E aí eu tenho já 2 anos com a minha psicóloga, terapeuta, e ela é comportamental também, né? E é tão bom porque a gente começa. Eu amo me conhecer, amo.
Olha, se ficar mais tempo, eu gosto de saber quem é a Luziane, personalidade, identidade, as fraquezas, né, as fortalezas também. E aí, quando você falou sobre a sua avó, do que, aí eu lembrei das coisas boas, né, dela, que hoje eu tenho, né, carrego aqui na minha personalidade, né? Com certeza, não tem como escapar Não, disso. não tem como escapar, né, delas. Mas aí, fala um pouquinho delas. Pois é, eu venho de uma família muito assim, risonha, Uhum. uma família com uma identidade fortíssima, né? Tanto da minha avó, da área paternal, como da maternal. Todas as duas são personalidade forte, né? Eu não conheci o meu avô da parte paterna, né? O Francisco. Mas eu vejo as fotos, eu tive curiosidade de ver as fotos. Pai, cadê a foto do seu pai? Sempre fui uma pessoa curiosa, conhecer, sabe? Desde pequena. Eu sou a mais velha, sou a primeira da família. Então, todo aquele aconchego eu tive deles. A minha avó, parte de pai, eu tive a convivência com ela até 92 anos. Ela teve até 92 anos, pude, assim, ter mesmo aquela vivência com ela. Porque eu posso pontuar algumas coisas, até para quem está ouvindo. Às vezes tem pessoas que têm avó e nem liga por aí, sabe? Não dá aquela validade, sabe, Ana, que é importante. Nossos avós, eu sou grata, como todos os dias, sabe, nas minhas orações, agradeço mesmo com Deus quem eles foram e eles têm sido na minha vida. Então, tem gente, talvez, pode estar ouvindo, essa live pode depois ir para lá para frente. Se você tem avó, por favor, valorize. Porque é ser grato àquele que começou. É a sua história. É minha história, né? Então, a Maria Madalena, parte de pai, Não da minha mãe. mesmo, né? Marias Madalena, né? Ela é uma pessoa bem diferente da outra avó materna. A da paterna, a Maria Madalena, ela era uma pessoa assim de oratória. Eu puxei isso muito dela, de falar muitas poesias, olha, recitar poesias decoradas, eu acho que tinha mais de 30 poesias. Caramba. E ela decorava assim, sem falar, sem ler no livros, sabe? Falava aquela veracidade e na igreja dava as oportunidades, pena que hoje poucas vezes dá as oportunidades, mas antigamente dava mais oportunidade em algumas instituições, dá oportunidade os idosos falarem suas habilidades, né? E ela falava muito, então ela falava, se expressava muito vaidosa, como eu, né? Amostrada, vou dizer, vaidosa, amostrada mesmo, sabe? Amostrada. Eu aprendi que o negócio vaidosa é mostrada, sabe? E ela é muito amostrada, botava brincos, botava pulseira. Natal, então, era o dia que ela se preparava para Natal, porque ela ia para a costureira, comprava tecidos para fazer roupas diferentes. E Natal era o dia que na igreja dava oportunidade para ela falar uma poesia, né? De Mário Barreto França. Até hoje eu lembro. Do Mário Barreto França, né? Que presente tu és. Então minha avó, ela se preparava, ela falava, e ela assim, sempre tinha mimos para mim, né? Uma vez eu fui na casa dela, ela passou uma fase de câncer, e aí câncer no estômago. E aí eu estava longe. Eu estava trabalhando em uma cidade bem longe. Eu lembro que eu voltei para vê-la, e aí eu falei assim, mãe, eu quero passar o dia com vovó, eu vou fazer alguma coisa para ela, eu quero lhe dar o melhor para ela. Aí eu lembro como fosse, eu estar na minha mente, ela deitada na cama, ela falando assim, e aí,
minha filha. E ela tinha uma coisa comigo, um elogio, minha filha, né, a minha vó neta tudo de aqui. bom. Vó é tudo de bom, elogia a gente, não tem erro, né? E aí ela falou assim: você veio fazer o que aqui, minha filha? Eu disse: eu vim, vó, cozinhar para a senhora. Ela: você cozinhar para mim? Você só tem que ficar com livros. Você tem nada de cozinheiro, você não vai fazer nada aqui. O negócio seu é Bíblia e livros. Ela, já com 92 anos falando isso, olha, eu ri tanto. Caramba, Eu vou, mas gente, deixa eu... que delícia, vó de 92 anos. 92 anos. Vó, mas eu vim fazer a comida para a senhora. Não. Você vai ficar sentadinha aí e eu que vou fazer a comida. Pois é. Entendi. Levantou, se arrastando, mas fez aquela comidinha gostosa, né? Então, a Maria Madalena, assim, quando ela faleceu, eu lembro que até eu não tenho dificuldade de falar isso. Ela estava no caixão e todo mundo falava assim: nossa, que pele linda, que pele. Ana, a pele dela não enrugou, sabe? Aquelas mãos bonitas, aqueles os esmaltes, sabe? E pena que eu não pude assim preparar a mão dela, né? Foi muito corrido, mas assim, muito como ela gostaria mesmo, foi vaidosa, né? E a pele muito bem esticada, nem parecia. Todo mundo fala. Eu lembro que um pastor amigo nosso chegou perto de mim e falou assim: sabe, eu nem chorei, Ana, porque eu sei para onde que minha avó está, né? E ela estava ainda aquele dia. Então, eu não tenho, eu só tenho lembranças boas dela, né? Dessa amostrada, avó amostrada, a avó que gosta de falar, não era tímida, nenhum momento tímida. E, assim, todo mundo elogiado. Até hoje, todo mundo fala assim: a neta de Maria Madalena. Eu perdi o nome, né? Perdi o nome, Sim, né? não tem identidade. Perde o nome. Né? Nesse caso, é bom. Que até A hoje neta... ela é lembrada com carinho. Lembrada, sim, porque eu peguei essa parte dela assim. Essa parte da oratória, da questão de falar em público, de não ter vergonha, essa coisa da amostrada, cabelo, look diferente, veio da Maria Madalena. E não é só eu, a Liliana, então, a minha irmã, que é a caçula, nossa, parece muito com ela, mais ainda. Até o jeito, cheio de colar, colorido, tudo misturado. Aí eu falo, aí eu falei, muito discípula, e ria muito, minha avó, ria muito, né? E sempre eu tenho essa gratidão à minha avó, Maria Madalena, pela parte do meu pai, porque ela sempre estava na igreja. Então, sempre tem essa preocupação dos netos estarem na igreja, né? Se eu não via os netinhos ali, ela começava já a ficar preocupada, né? Hoje, se ela estivesse viva, ficaria muito surpresa. Ela não viu assim, a minha decisão pastoral. Ela ficaria muito feliz da decisão minha pastoral, de saber que eu estou envolvida muito mais no ministério cuidando de gente. Essa é a Maria Madalena que eu tenho, vamos dizer aí, olha, eu vou dizer que eu tenho 70% dela. 70%. Porque os outros 30% vêm da Eulália. Que está viva ainda, né? A Eulália está viva. Eulália está com 90 anos. Minha filha, minha família é dura. E eu quero comemorar os meus 80 e 90. Minha mãe chega para mim e fala assim: gente, olha, mas você tem uma autoestima. Mamãe, vai 70, 80, né? Ainda não estou casada. Aí os meus sobrinhos brincam, eu falo: tia, quem vai cuidar de você? Vocês? Claro, gente. Mas, gente, se eu não casar, né? Se eu não casar, se Deus acha que eu não é boa, serei uma boa, olha, vocês vão cuidar de mim. Por isso que eu tô investindo em vocês hoje, né? Tô investindo em vocês. Tem que investir, né? Então, a Eulália,
tem 90 anos, comemorou agora, dia 3 de abril, tá? E detalhe, na quarentena, e detalhe, sempre, sempre ativa. É por isso que eu falo, os 30% vem dela, porque muito ativa, até hoje, ela quebrou o fêmur, olha só, antes de começar essa pandemia, essas coisas, ela quebrou e precisou ficar internada. A nossa preocupação era muito grande, como que a vovó vai estar lá no hospital, você imagina, né? Nesse meio desse fuzuê. E a gente preocupada muito com ela, e ela o tempo todo lá resiliente. Ela é forte. Caramba. Ela é forte. Olha, a fortaleza dela vem em mim também. A vovó, por isso que eu falo Eulália, eu. Eu gosto muito de trabalhar com os nomes. Um pouquinho de lacaniano, né? E aí eu gosto de estudar e eu vejo Eulália. Gente, o eu tá na frente. E ela, esse eu dela, criou 10 filhos. Caramba. Vovó Madalena é interessante. Só teve 3 filhos. Já a vovó Eulália tem 10 filhos. Faleceram 2, hoje tem 8, né? Mas 10 filhos. Então, vovó vivas, ela. Mas eu vou falar um pouco do meu avô, Délis Rodolfo de Castro. Gostei tanto que você falou lá, vamos hoje falar da família Castro, né? O vovô era uma pessoa introspectiva, o vovô Délis, muito introspectivo, muito paciente, né? Pregador de mão cheia, pregador, pregava nos cultos, nas ruas, você vê. Introspectivo pregava? Quando chegava a casa, ele era aquele vovô contido. Aquele vovô contido, quieto, só observando, analisando, muito observador. Mas quando chegava lá diante do público, pregava. Eu peguei essa parte dele. Inclusive, ele chegou a me ensinar dizendo, quando você pregar, não olhe nem para a direita e nem para a esquerda. Olha para frente. Olha para frente. Mira a porta. Porque se você olhar para fulano... É técnico. Se você ficar olhando para fulano, para ciclano, você pode ficar nervosa. Então, ele falava isso para mim. Então, mira à frente. Vovô Délis foi diácono. Diácono significa, na Igreja Batista, um homem que serve, né? Ele servia as viúvas, né? Servia a mesa do pastor. Ele faleceu com 85 anos. Eu gosto dessa idade dele, engraçado, faleceu com 85, porque na Bíblia conta a história de um homem chamado Caleb. E Caleb era um homem muito forte. E ele com 85 anos, falou assim, subamos animosamente, porque bem podemos ter aquela terra, prevalecer. Então, eu gosto muito do 85, o vovô fechou o ciclo de vida com 85. E pasme, Ana, pasme o pessoal. Interessante, antes de falecer, ele sempre foi uma pessoa muito organizada. Então, por esse temperamento dele, ele guardou dinheiro até para o sepultamento dele, sabe? Já estava pagando o plano funerário, tal. Ninguém sabia. Quando ele faleceu, no domingo, vestindo já o terno, a gravata, e quando ele foi amarrar o sapato dele, ele infartou. Caramba. Infartou, caiu para trás. E aí, eu estava na igreja trabalhando nesse tempo, em uma igreja aqui em Campos, antes de ir para Macaé, e as pessoas me ligaram, olha, alguma coisa aconteceu com a sua família. Eu pensava que era a vovó, porque a vovó, sempre aquele jeitinho dela, mas não, foi meu avô. Então, eu tive assim, eu não vivi o luto do vovô, não, porque eu era uma pessoa muito ativa, então preparei programa, preparei culto, dirigi o programa, tudo. Eu não chorei.
Mas depois, né? Mais lá na frente, aí veio o saudosismo, veio o choro, aí foi o meu momento Ficou mesmo. represado, né? Ficou. Nessa época, não tinha uma. Não me conhecia, né? Infelizmente, não me conhecia, de botar para fora e tudo mais. Então, eu guardei aquele momento ali, né? Mas eu lembro que ele sempre foi, e hoje aqui em Campos, todo mundo conhece como meu avô foi um grande. Se hoje ele estudasse, seria um grande engenheiro. Mas ele foi aquele homem que amarrava os ferros nas colunas. Tem grandes prédios aqui em Campos que ele, junto com a equipe, organizou os prédios, né? Pôde organizar muitas construções aqui em Campos. Délis Rodolfo de Castro, ele não me viu, ele me viu pregando, mas não me viu tendo também o ápice de ser pastora. Né? Ele me viu pregando, ficava muito feliz em me ver. E para a glória de Deus, ele não viu também o filho dele, que depois que veio a falecer, veio o chamado, que é meu tio, que é pastor hoje, que é psicólogo. Né? Pastor Jonas, ele é o meu tio, e o meu avô não viu também essa beldade, né? De ver o filho dele pastor, né? Pregando como ele. E prega igualzinho a ele. E o meu tio é quase igual a ele, contido, Caramba. na dele, observa, mas bota o cara no púlpito. Nossa, o negão arrasa. O negão arrasa mesmo, né? Então, o vovô Délis, memórias dele, memórias de um diácono, um vovô muito carinhoso. Sempre quando a gente chegava lá, falava assim: compra os peixes, vamos comer peixe hoje, né? Se você já comeu peixe sairu, que é aqui de Campos. Sairu é de água doce, né? Então, ele sempre comprava peixe para a gente comer. E aquele era muito gostoso. Muitos peixes, jujubinha, aqueles peixes pequenos, né? E aí fritava e era uma festa. Todo mês de dezembro era festa, porque o aniversário dele era dia 25 de dezembro. Caramba. Então, a gente parava o Natal para comemorar o aniversário do nosso avô, né? Então, assim, até hoje, nós estamos fazendo a festa. Até hoje, a gente... Sabe, Ana, acho muito bacana esse quadro. Se vai virar quadro, não sei. Se vai virar qualquer coisa, retrato, não sei. Mas esse tema que você levanta é muito bacana, porque lá na minha casa, nós honramos os nossos avós. Todo mês, aliás, todo mês não, mês de dezembro a gente faz, não deixa. A gente deixou de fazer 2 anos. Né? Ficamos tristes, aí ficamos. Aí depois os netos começaram a levantar, os bisnetos começaram a levantar. Não, vamos fazer, por que não? E aí começou hoje. E era feliz, o dia era mais feliz, tudo, né? Então a gente não deixa de fazer hoje, em dezembro, o amigo oculto, a gente brinca, faz brincadeiras, e todo mundo participa, e minha avó fica super feliz, né? Então eu também tenho essa parte do vovô Délis, né? Délis Rodolfo de Castro. E a Eulália, né? Ela é o rasca, tá aí. Sorridente demais. Peguei dela essa parte. E ri muito. Como é que é? Ri da tristeza, posso dizer isso. Pastora exposta, como dizem, né? Não! Ela é uma artista. Eu falo com ela que ela é Carminha. Ela guarda a novela Carminha, né? Que passou. Porque ela é uma atriz. Minha avó é uma atriz, né? Você tem ideia, lá no hospital, quando eu não pude vê-la, porque eu estou com o meu joelho mobilizado, e não podia, né, mobilizar. Estava de cadeira de roda, agora estou com andador. E eu lembro que minha mãe falou que... Aí minha tia que contava as peripécias dela, né? Que ela falava assim: aqui, me tira daqui. Falava com o pessoal do quarto: me tira daqui.
Aí o pessoal, mas vovó, não posso tirar a senhora daqui, vovó. Eu te dou um dinheiro, rapaz. Subornando o povo. Ó, subornando! Eu te dou um dinheiro, rapaz. Aí a pessoa fala assim, vovó, mas eu não quero dinheiro. Ah, cala a boca. Você deve ser da máfia também. Deve ser da máfia. Porque a minha família, ele achava que a minha tia e todos os meus tios, filhos dela, estavam uma máfia e colocou ela ali. Porque ela perdeu os sentidos, sabe? A minha avó, quando ela chegou no hospital, ela não queria mais ser alegre, ela só queria fugir do hospital, né? Ela reclamava, começou a chamar a mãe dela. E pasme, Ana, a mãe dela faleceu com 104 anos. Esse pessoal aí... 104, olha, eu quero chegar a esse povo, eu quero chegar lá. Quero chegar lá. E ela só faleceu com 104 porque quebrou o fêmur igual a minha avó. Caramba. Quebrou o fêmur, foi parar no hospital. Só que o hospital, por não ser particular, ela ficava quietinha assim, aí o pessoal não dava muita atenção. E não viu que ela estava tendo dor. Quando chegou pela manhã, ela quietinha ainda, ninguém viu, a enfermeira, a filha falecido. Caramba. 104 no vovó Dindinha. E chamava carinhosamente de vovó Dindinha, a mãe da minha avó Eulália. Então, se imagina, com 104 anos, minha avó. Aí a gente fala lá em casa, nós falamos, ela é firme. Ela é firme mesmo. E aí eu vejo que a resiliência vem dela. Porque toda vez que eu tô lá, Ana, ela sempre fala assim, não deixo de orar por você. Você desce, ela tem a expressão assim, você desce e eu sustento as cordas. Poxa. Ela fala assim, até hoje. E uma coisa que me emociona da minha avó é que a minha avó, a mulher, ela por tudo que ela passou, Ana, e perdeu filhos, não é fácil para a mãe perder filhos. Parece que o contrário, a gente vê a mãe, né? Não é fácil também. Todos os lados não é fácil. Mas para uma mãe, não é fácil. O primeiro foi de câncer e o segundo que mataram lá em Macaé. Né? Eu estava nesse momento em Macaé, morando ainda, e assassinaram ele. Né? E uma morte, assim, brutalmente horrível, né? E por preconceitos também, e preconceito, enfim, essas coisas aconteceram. Então, até hoje, ela pergunta assim, ele faleceu de quê? Aí eu falo com ela... Pensa que é coisa nova, né? Estão matando preto só agora. Não. Meu tio teve os dois preconceitos, né? Que para mim, eu não tenho preconceito nenhum, sou uma pessoa muito aberta, claro, e a questão do homossexualismo, né? Ele lutava com isso, conversava muito comigo como sobrinha, né? Essa briga dentro dele, mas ele respeitava muito a família por essa decisão dele. Então ele foi para Macaé, ficou comigo, mas com o tempo as coisas não foram propícias de buscar outras pessoas, e essas pessoas enganaram de uma certa forma e mataram ele, lá em Rio das Ostras, sabe? Então, e meu tio era uma pessoa que lutava também pela raça, tinha um projeto maravilhoso em Macaé, na prefeitura, né? Muito bem, trabalhava em escolas estaduais, enfim. Então, quando a minha avó pergunta assim, e aí, são quantas... por que ele faleceu? Eu falei assim, vó, se eu falar que ele faleceu, como ele faleceu, vai trazer de volta? Aí ela fala assim, não. Tá bom, deixa pra lá, é verdade. Não vai mudar a história. É verdade. Então, não vai mudar a história. Vai abrir uma ferida, né? Vai ferir. Então, hoje, a avó Eulália está em casa, graças a Deus, venceu, não teve Covid. E outra coisa, voltou 2 vezes para o hospital, porque voltou, aí estava tudo bem o fêmur dela. Mas como ela é como eu, assim, ativa, não para,
não cai na ficha que tá com o joelho, não cai na ficha que o fêmur que tá lá em processo de recuperação, andou de madrugada sem falar com ninguém. Levantou sozinha, quebrou de novo. Caramba. Aí voltou para o hospital de novo, resistiu. E hoje eu tive a oportunidade de, semana passada, de vê-la. Né? Fui visitá-la. Mas ela ficou feliz demais. Ela disse que eu sou linda e eu acredito. Com certeza, a gente acredita. Ela, você é linda demais, é muito talentosa. Mas uma coisa interessante da minha avó Eulália, que quando eu decidi, Deus falou para mim, confirmou o pastoreio, isso é curioso. Por que que aconteceu? A minha família é uma família tradicional. Né? Tradicional que eu falo é de uma tradição de igreja. Como que eu vou explicar para você uma tradição? Que a mulher não tem vez, né, Não tem de cargo falar. A mulher não tem cargo na igreja, né? Um cargo na igreja, a mulher fica em Liderança, não. silêncio, né? É calça comprida. São essas coisas aí, né? Mas, e eu vim dessa tradição também. Só que eu dei um avanço, repensei, né? O meio não me influenciou e eu fui avançando. Até minha avó fala: você foi a primeira mulher sair de casa e morar sozinha. Porque para minha avó, em outro tempo, sair de casa. Minha mãe não sabia como falar para ela que eu fui morar em Macaé sozinha. Né? Como ia falar para ela? Porque achava outra coisa. menos trabalhar e ter uma coisa em Macaé. E eu lembro, muito tradicional, a família veio a decisão do pastoreio. E aí eu vim falar para minha mãe. Minha mãe ela já deu uma mudada, mas é um pouco tradicional. Aí ela foi e falou assim: meu Deus, você vai sofrer muito. Como você vai sofrer sendo pastora? Não tem pastora, ela chama de Lani. Não tem. Mãe, tem, eu vou mostrar para a senhora. Aí ela olhava, mas essas pastoras, elas não estão aqui no Brasil. Tem, mas no Brasil. Aí, tá, você vai sofrer muito, porque ela viu o sofrimento, né, até por ser também. Mamãe tem, por a questão assim, da mulher, trabalhou muito empregada doméstica, então ela não teve a oportunidade de estudar, cuidou muito da gente. E eu sempre falo: mãe, a senhora cuidou da gente, o mais importante é isso, né? Então ela foi embora. Mas enfim, aí um dia ela... você tem que falar para sua avó. Você tem que falar para sua avó que era o negócio. O bicho-papão, o bicho-papão. É a vovó que tinha que falar com a vovó. Mas tá bom, aí o que eu fiz? Mas olha, você imagina que eu morri de medo para falar para a vovó que eu tinha... Eu acho que estava com mais medo da vovó do que do concílio. Do concílio dos pastores me entrevistarem, né? E eu lembro que eu orei, conversei com Deus: Deus, eu quero a aprovação da minha avó. É muito importante a aprovação da minha avó. Só tem ela aqui. Nesse tempo de 2014, não tem como, eu preciso da aprovação dela. Eu acho que se não tiver a aprovação da minha avó, eu até desisto do concílio. E aí aconteceu algo muito inusitado. Eu cheguei de mansinho, claro, né? Devagarzinho. Desculpa. A água eu deixei lá no cantinho. E aí eu cheguei para ela, aí comecei a conversar com ela, que eu brinco muito cantando, cânticos, hinos, né? Aí a gente brinca com ela: olha! Aí começa a brincar com ela: ela tá aqui, ela tá aqui! Ela chegou, ela é danada, ela anda muito! Ela fica assim, né? Aí eu lembro que eu falei: vó, tem uma notícia para a senhora. Ela: é mesmo, minha filha? Notícia? Vó, eu tenho uma notícia boa, mas eu queria a permissão da senhora, a bênção da senhora. Até hoje eu peço bênção a ela, até hoje, né? Até hoje, todos nós pedimos bênção. E os bisnetos também te ensinam. Ele dá uma paulada na cabeça, pede bênção, né? Porque não é acostumado, né?
Mas a gente, benção, vó, a gente tem isso ainda. Nosso ainda, sabe? E aí eu lembro que eu falei, vó, só sabe que eu estudei, a senhora sabe que eu prego, né? Ah, você prega mesmo, minha filha, você prega mesmo. Uma mensagem linda, maravilhosa, assim que eu falo. Linda, maravilhosa. Mas, vó, eu fui para Macaé e... Só lembro do pastor Auni? Ah, lembro dele. Lembra dele que veio aqui? Então, ele descobriu dentro de mim, mas Deus, né? Deus usou ele. E ele falou comigo que para me preparar, para eu estudar, né? Porque eu já estudei teologia, mas me preparar para o concílio. Você já viu um concílio? Concílio? Concílio que tem uns pastores fazendo pergunta. Pastor Ciro entrando em amigo meu também. Olha aí que bacana, né? Contando, pastor Ciro, falando sobre a voz. A Ana Helena trouxe essa beldade, essa riqueza de falar de avó, né? Ter avó, é muito bom, avô, né? E aí, interessante que, quando eu falei com ela, você sabe o que é concílio? Ela, sei, concílio, que tem a porção de pastor, faz pergunta. É isso mesmo. Então, vó, eu vou passar por esse concílio, sabe por quê? Porque Deus me chamou para ser pastora. Aí ela deu um silêncio e falou assim, mas eu já sabia isso há muito tempo! Eu já sabia há muito tempo isso! Ana, para mim foi um divisor de águas. Quando ela falou assim, eu já sabia há muito tempo, tipo assim, gente, eu tô fazendo o que aqui? Eu já sabia há muito tempo, você já é pastora, minha filha. Você é velho já? Olha, olha, eu saí chorando na rua, naquela rua Novo Horizonte, 95, onde ela mora até hoje. Saí de ali chorando e agradecendo a minha mãe. Como é que foi? A mamãe assustada. Como é que foi? E eu fui só para isso em Campos. Sabe? Eu fui a Campos, além de rever a família, mas falar isso para ela. A honra deveria ser para ela, né? Esse tempo. O meu avô não está ali. E também minha outra avó, Madalena, não está ali, né? Mas ela deveria ter aquela honra do enunciado de ser pastora. E ela foi no concílio, sabia disso? Ela foi lá na Imbetiba, onde era o templo, né? Onde eu trabalhava. E ela foi, eu imaginava ela não ir. Ela, olha, meu tio trouxe ela de carro. Ela estava nesse tempo, seus 80 e poucos anos, e ela foi, assistiu o concílio. Ela ficou super nervosa, ela ficava assim falando com a mamãe, não vai terminar esse negócio, não? Estão acabando com ela, estão massacrando ela. Estão massacrando ela, fazendo muita pergunta. E olha que meu concílio demorou 4 horas, né? De duração. Meu concílio foi um concílio muito crucial, pesado, porque o meu pastor fez a beldade de mostrar meu currículo para todos os pastores, pedagoga, deu aula no seminário, é professor, é palestra, aquele negócio. Aí o pessoal falou assim, bem, então vamos, né, fazer perguntas, né? Então muitas perguntas foram boas, outras eu sei que até hoje eu assisto, se responderia de forma, mas eu fui muito autêntica, muito autêntica, transparente, eu não omiti nada, tudo que eu falei lá em 2014, no dia 8 de novembro, falaria hoje também, dia 6 de junho, sabe? Tudo que eu falo, a honra, falei a verdade. E ela ficou ali, aí eu lembro que um dos pastores que me examinou, é o pastor Heber, daqui da cidade de Campos, ele falou, na hora que ele foi falar sobre teologia, ele falou assim, olha, quando eu vi a avó da pastora Luziane aqui no público, eu me senti envergonhado. Eu fui dar a mãozinha a ela, ela levantou para me receber. Eu falei, quem que tem que ficar levantado? Sou eu, não é a senhora, não. E outra coisa,
irmãos, aí estava a igreja, claro, irmãos, pessoas, público, tinha pessoa até não, também de outras religiões, muitas outras pessoas, porque eu sempre fui uma pessoa muito aberta, e tinha pessoas lá, e um amigo meu, ele falou assim de púlpito, gente, eu não gostaria de fazer pergunta a pastor Luziane, não. Olha a Jane aí, ó, Jane também de Macaé, Jane. Jane falando, a Isabel entrando também, gente boa, E só agora gente boa aí. nós temos 4 minutos Ah, para dar né? as Depois a gente considerações volta. finais. É. Volta! Estou acostumada a voltar. E estou falando, Isabel, da minha avó. Olha que coisa rica falar de vó, né, Isabel? Estou falando da minha avó de 90 anos, né? Qualquer coisa, Ana, a gente volta para fazer as considerações, Não, tá? mas é porque eu tenho compromisso agora. Ah, tá, Depois. beleza. Então eu quero dizer assim, a gratidão a Deus por ter minhas avós. Hoje a minha avó está viva. Honro muito ela. E hoje eu sou parte delas. Do meu avô, Délis Rodolfo de Castro, da minha avó, Maria Madalena, e sou essa resiliência da avó Eulália. Eu quero parabenizar você por esse tempo, desse quadro, desse programa, desse tema levantar. Parabéns, porque falar de vó é coisa gostosa É demais. verdade. E quanto a gente aprende com eles, né? Sim, Coisas que eles aprendo. foram. Sim, sim, A gente muitos. para sentar, assim, a gente lembra de alguma coisa e começa a rir de coisas que Eu não tenho, aconteceram. assim, o paladar de lembrar comidas de vovô e vovó deles, não. Ah, eu lembro. O que eu tenho, eu queria, aquele dia que você falou assim, queria ter vontade. Eu comi pouco com meus avós, comi mais com o vovô peixe. Peixe eu gosto, do caso dele. Mas, assim, o que eu tenho deles, que eles me deixaram de herança, essa identidade, a personalidade, os dons, a habilidade. Eu fui vendo meus avós fazendo isso, vó declarando, né, a poesia, decorando poesia sem olhar, né? E vou pregando. Poxa, então essa turma aí, a referência, Ctrl-C, Ctrl-V. E para concluir, o que você tem feito pela sua saúde mental durante a quarentena? Como é que você tem conseguido preservar a sua sanidade? Preservar. Eu tenho uma rotina de alongamento, de reflexão. Eu tenho uma autorreflexão, tá? Vou para a vitamina D, sol. Fico lá refletindo, autorreflexão, meus pensamentos, desintoxicando. Eu falo que eu sempre de manhã eu desintoxico. De alguns sentimentos, de algumas coisas, sonhos que eu tive que não foi bom e coisas que eu posso mudar hoje que eu não fiz ontem, eu posso mudar no novo dia. Bem, saúde mental. Tenho tido terapia, faço minha terapia toda semana, em 1 hora também, lendo livros demais da psicologia positiva, que eu gosto desta área. E o que eu amo demais é ouvir música. Amo ouvir música. Então, saúde mental para mim da música é orquestrada, é acústico, romântico. Eu sou eclética. Tem hora bate o romantismo, vou ouvir romantismo. E falar em música, amanhã também eu vou ter uma live com uns músicos que eu conheci em Macaé, música de rua, que vai ser bem interessante. Que legal, que bacana. Vai ser às 5 horas. Aí agradeço a todos que participaram, né? Olha aí, ó, a Alba, parabéns, Alba. Olha aí, a Magali. Magali é uma cliente minha, uma aluna minha, né, que através da live está aí junto também. A Áurea também participando. Um beijo. Eu estava tendo mentoria com ela, aí parei, deu uma arrumada aqui no look, que não precisa muita coisa, né? A gente já nasceu pronta. Mas música, eu amo música, eu não tenho dificuldade de ouvir. Gosto de rock, gosto de, quando dá um romantismo, vamos lá, música popular brasileira, amo também. Só isso e eu quero morrer assim. E eu vou salvar essa live, vai ficar lá na bio, no IGTV, isso. mas amanhã vai estar no YouTube Ana Helena Psicoach, quem quiser também ver outros vídeos tem lá, são vários temas e está sendo muito bom. Então que bom, isso, gente, que gratidão. Bom. A Jane tá amando. Obrigada, Jane. Saudade, Jane, de Macaé lá, ó. Obrigada pelo convite, parabéns. Obrigada, tá? Parabéns pela sua resiliência, que tenha 3, 4, 5. Eu falei até para uma amiga minha, eu falei, gente, ela é resiliente.
se só eu mesmo vou bater papo, parabéns pela live, Ana. Com certeza. Te curto. Sou sua fã. Tá bom, obrigada. Tchau, tchau, gente. Um abraço, Ana. Boa noite para todos aí e um bom domingo aí na paz do Senhor, tá? Tchau, tchau.